Olá, sejam todos bem-vindos ao meu humilde canal. Bom, meu nome é César, eu espero que todos vocês possam estar bem e sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Você aí de todo o Brasil e de todo o mundo, sinta-se abraçado por esse que vos fala. Bem, gente, eu gostaria de fazer uma abordagem bíblica, né? Acerca de Lucas 17, a partir do versículo 20. Olha só o paralelo entre Lucas 17, a partir do versículo 20 até o versículo 37, né, até o versículo 37, com Mateus 24. No vídeo anterior, eu havia abordado, fiz uma abordagem de Mateus 24 até o versículo 23, né? Onde ali em Mateus 24, né, diz que o contexto, né, de Mateus 24 gira em torno da destruição de Jerusalém, né? Essa é a ideia central do capítulo, certo? Aí já vou dizendo de antemão. A abordagem bíblica que eu faço, ela é segundo o preterismo, né? O preterismo ele é uma abordagem bíblica que leva em consideração, né, o contexto histórico e cultural e temporal, né? Principalmente o contexto temporal. Porque ao se ler as escrituras, né, segundo a visão religiosa, o sistema religioso, todo o sistema religioso, católico, evangélico, protestante, todo ele, sem exceção, a base desse sistema é o futurismo. Então eles fazem uma abordagem acerca das escrituras, né? E pegam o que está ali nas escrituras e tentam adequar aos nossos dias. Por exemplo, quando Jesus fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Qual que é a ideia? Ele já pensa, olha, está acontecendo a guerra na Ucrânia. Está acontecendo o conflito lá em Israel. Então isso é Jesus falando. Ou seja, como se nunca houvesse guerra no passado. Ou seja, a partir do momento que Jesus falou aquilo, dali para frente começou a ter guerra. Quer dizer que não tinha guerra. Olha só que loucura, né? Então é isso que eles creem. Então eles vão associando, né? Então quando acontece qualquer catástrofe no mundo, isso aí para eles é genial. Por quê? Porque isso aí é o combustível que vai alimentar, vai fortalecer a narrativa deles. Então foi essa visão que nos foi passada desde quando nascemos. Desde quando adentramos ao sistema religioso, a visão futurista nos foi imputada. Ou seja, nós não tivemos oportunidade de conhecer o outro lado da moeda. O preterismo é o outro lado da moeda. Porque aí sim, se conhecêssemos ambas as visões, nós poderíamos fazer um juízo de valor, né? E ver qual das visões está em coerência com aquilo que está nas escrituras. Bom, assim sendo então, né? Dado aí o aviso, então vamos ler Lucas. Né? Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Essa é a Bíblia que eu estou usando. Então vamos lá. Aqui diz: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Olha, qual que é a ideia que se pode tirar disso aqui? Que o reino de Deus não é algo físico. Não é algo que se manifestará a olho nu, né? Como o sistema ensina. Está aqui. Versículo 22. Disse ainda a seus discípulos, né? Dias virão em que desejarei ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis.
E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Olha Jesus falando. Ele diz que o reino de Deus vai se manifestar de forma invisível. Já aqui ele fala que a vinda dele seria como um relâmpago. Ou seja, parece que houve uma contradição aqui, não é? Mas não houve. Aqui é o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele fosse estabelecido, o que seria isso? Era uma troca de alianças. A velha aliança sairia de cena e entraria a nova aliança. Agora, a vinda do Filho do Homem, ela teve dois objetivos. O primeiro objetivo foi o quê? Acabar com a velha aliança. E o segundo objetivo foi a vingança. A vingança pelo sangue dos profetas. Aquela geração foi responsável pelo sangue de todos os profetas. Olha lá. Ele disse o que lá? Continuando, né? Versículo 22. Disse a seus discípulos, dias virão em que desejarei ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Você está falando da vinda dele. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então, o que está dizendo aqui, meu irmão? Quer dizer que antes do Filho do Homem se manifestar em glória, ou seja, antes dele vir como juiz para julgar Israel, aquela geração deveria rejeitá-lo primeiro. Ele deveria sofrer muito e ser rejeitado por aquela geração. Olha só. Versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os fez perecer a todos. Olha, ele está fazendo a comparação com os dias de Noé. O que nós vemos aqui? Nós vemos o que? Destruição. Não foi isso? Do mesmo modo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Olha o versículo 30. Lucas 17, 30. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Agora Jesus vai dizer o que haveria de acontecer quando o Filho do Homem fosse revelado. Será desse modo. Olha lá. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Opa! O que se percebe aqui? Ele está usando essas expressões, não é? Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Ele usou essas mesmas expressões em Mateus 24. Olha só. Vamos lá em Mateus 24. Olha só, Mateus 24, o que ele disse. Veja. Mateus 24, a partir do versículo 15, olha. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Bom, só vou abrir um parêntese aqui. Acerca dessa abominação da desolação, eu deixei isso explicado no vídeo anterior, né? O discurso escatológico de Jesus, Mateus 24. Então,
Vão lá no vídeo anterior que vocês vão ver a explicação do que era essa abominação da desolação, né? Eu já vou dizendo aqui que essa abominação da desolação, ela iria se instalar num lugar santo. O lugar santo aqui é Jerusalém. Então a abominação da desolação era o exército romano. Então o que acontece? Quando, pois, virdes essa abominação instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Olha lá. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Olha aí. A mesma coisa que Jesus disse em Lucas. Aquele que estiver no campo, não volte para apanhar as suas vestes. Aqui, em Mateus 24, Jesus está falando do quê? Ele está falando da destruição de Jerusalém, não é isso? Todo o contexto de Mateus 24 gira em torno da destruição de Jerusalém e do templo. Então, o contexto aqui, a ideia central desse capítulo é a destruição de Jerusalém. Agora, quando você vai em Lucas 17, né? Lucas 17, veja lá, a partir do versículo 30, ele diz, ó, será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, aqui ele está falando da revelação do Filho do Homem. Lá em Mateus ele fala da destruição de Jerusalém. Mas se você for ver, a revelação do Filho do Homem e a destruição de Jerusalém é um evento só. Exatamente. Ó, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lá. Ele não falou isso lá em Mateus 24? Quando a abominação da desolação estivesse no lugar santo, estivesse o exército romano cercasse Jerusalém, o que era para os discípulos fazer? Fugir para a Judéia. Fugir da Judéia, para as montanhas. E aí ele fala, aquele que estiver no campo, não volte atrás. Aquele que estiver no terraço, não desça, né? Continuo. Versículo 32. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, conservá-la-á. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão num leito, um será tomado e o outro deixado. Não, aqui eles falam que é o arrebatamento. Isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento, gente. Aqui está dizendo o quê? Que quando o exército romano cercou Jerusalém, houve quem escapasse e houve quem foi morto. Houve aqueles que foram levados como escravos, houve aqueles que espalharam-se pelo mundo, né? 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Bom, eu teria alguma coisa para falar acerca desse versículo aqui. Mas vou deixar para o próximo vídeo, porque eu queria compartilhar uma imagem acerca desse moinho. Era um moinho rudimentar, que era formado por 2 pedras, né? E que 2 mulheres moíam. É que não tem como eu compartilhar essa imagem aqui, né? No próximo vídeo, quem sabe eu possa abordar mais essa questão desse moinho, né? Porque aqui a gente vê que Jesus está usando elementos da época dele, né? Versículo 37. Tomando a palavra, perguntaram-lhe, onde, Senhor? Onde é que será isso? Jesus respondeu, onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Olha, Jesus está se utilizando de um adágio, né? Seria um dito popular. Ele está querendo dizer o quê? Onde estivesse o corpo, aí se reuniriam os abutres. Está fazendo uma analogia. O que era o corpo? O que os urubus eles fazem quando eles veem uma carniça? Eles cercam, né? Cercam a carniça e caem em cima dela, não é isso? Aqui é a mesma coisa. O corpo aqui representa Jerusalém. Esses abutres são os exércitos em torno de Jerusalém caindo sobre ela. Então você vê, meu amado, que a revelação do Filho do Homem, ela se deu sim com a destruição de Jerusalém. Não é o fim do mundo, o mundo cosmos, como a gente conhece. Não é isso que é abordado aqui. Você vê que ele usou as mesmas expressões que ele usa aqui em Lucas 17, ele usa lá em Mateus. Tem mais coisas aqui que Jesus usa, quer ver? Por exemplo, lá em Mateus 24,
Olha o que ele diz. Mateus 24, olha lá, Mateus 24, versículo 26, olha como ele fala a mesma coisa. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades. Ei-lo em lugares retirados, não creais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ah, em Lucas 17, ele fez uso dessa mesma expressão. Só que em Lucas 17 ele falava o quê? Da revelação do Filho do Homem. E aqui ele fala da destruição de Jerusalém. Ou seja, o evento é um só. É um só. Continuando. Vamos continuar. Olha o versículo 29. Isso aqui também tem... A partir do versículo 29 aqui. Olha que interessante. Mateus 24, versículo 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Vamos parar aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Bom, quando eu era do sistema religioso, né? Quando eu lia esse versículo aqui, de que o sol iria se escurecer, né? E a lua não daria suas luzes, e as estrelas caíssem do céu, claro, eu, como futurista que eu era, eu imaginava que isso aqui era algo literal. Né? E é assim que o sistema religioso considera isso aqui. Quando eles leem essa passagem, eles não conseguem enxergar que isso aqui é uma linguagem conotativa. Não é uma linguagem denotativa. O que seria uma linguagem conotativa? A linguagem conotativa é um tipo de linguagem onde se predomina a linguagem figurada. É um sentido subjetivo. Agora, a linguagem denotativa, não. A denotativa é o sentido próprio, o sentido real. Né? E aqui, quando Jesus faz uso dessas expressões, ele não está dizendo algo novo. Ele não está trazendo algo novo. Né? Ele está falando, ó, o sol não vai se escurecer, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, ó, os poderes do céu serão abalados. Né? Vai ser abalado, vai ter um abalo. Isso aqui não é literal, gente. Jesus está fazendo uso, como bom judeu que ele era, ele está fazendo uso daquilo que os profetas lá no Antigo Testamento já usavam. Né? Vamos a um exemplo. Para não ficar nas minhas palavras, vamos pegar um exemplo aqui. Isaías 13. Olha lá. Isaías 13. Eu vou ler o versículo 1. Aqui é o seguinte, é uma sentença. Ó, oráculo que Isaías, oráculo aqui é uma visão, né? É uma profecia que Isaías está recebendo em visão, né? Lá, oráculo que Isaías, filho de Amós, viu a respeito da Babilônia. Babilônia. Alçai um sinal, ó, tá vendo? Então o que acontece? Isaías está vendo uma visão acerca da Babilônia. Então o que Isaías vai expor daqui para frente é sobre a Babilônia. O contexto aqui, meu amado, é sobre a Babilônia. Então vamos lá. Olha o versículo 6. Uivai, porque está próximo o dia de Yahvé. Ou seja, o dia do Senhor, né? Essa Bíblia aqui está Yahvé. Ele chega com devastação de Shaddai. Eis porque todas as mãos desfalecem e todos os corações humanos se derretem. Convulsões e dores lacitantes se apoderam deles. Deles quem? Dos babilônios. Não é isso? O contexto aqui, né? A visão aqui não tem por alvo a Babilônia. Contorcem-se como parturiente. Olham espantados uns para os outros. Os seus rostos estão abrasados. Eis o dia de Yahvé, né? Que vem implacável, e com ele o furor ardente da ira, reduzindo a terra, olha a terra, a desolação. Reduzindo a terra a desolação. Que terra? O mundo, o cosmos.
Não, não é o mundo cosmos. A terra aqui, que haveria de ser desolada, era a Babilônia. Você vê como é que a Bíblia usa a expressão terra? A palavra terra aqui não pode ser considerada como sendo o cosmos. Está falando da Babilônia. Então a terra que seria desolada era a Babilônia. E dela extirpando os pecadores. Com efeito, as estrelas do céu, ainda dá nome, ó, Órion, as estrelas do céu e Órion não darão a sua luz. Olha só, eu vou até compartilhar esse versículo com vocês, ó. Isaías 13. Vou compartilhar. Olha aí. Isaías 13, ó. Certo? Olha o versículo 10 em diante. Olha aí. Olha aí. Eis o dia de Yahvé, ó. Vem com implacável... Ele vem implacável, né? O dia de Yahvé. E com ele o furor. Ardente ira, não é isso? Ardente ira. Reduzindo a terra à desolação, ó. E dela extirpando os pecadores. Você está vendo que na Bíblia tem mais de um dia do Senhor? Esse dia do Senhor aqui, meu irmão, já aconteceu. Ele aconteceu quando os medos e os persas invadiram a Babilônia e destruiu. Rei Ciro. Ó, com efeito, as estrelas do céu, Órion, não darão a sua luz. Vendo aí? O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará a sua claridade. Punirei o mundo. Olha a palavra mundo aí, ó. Bom, o mundo. Qual que era o mundo dessa época? Qual que era a nação que estava em eminência, que estava no domínio do mundo? Não era a Babilônia? Então, o mundo que seria punido era o mundo dominado pela Babilônia. Punirei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios por causa da sua iniquidade. Viu só? Agora, veja lá, continuando. Porei fim à arrogância dos soberbos, né? Humilharei a altivez dos tiranos. Farei com que os homens sejam mais raros do que o fino ouro. Os mortais mais raros do que o puro ouro de Ofir, né? Que o ouro de Ofir. Olha lá. Por isso farei estremecer os céus e tremerei e a terra tremerá das suas bases. Veja se não é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24. Jesus não falou que os poderes dos céus seriam abalados? Olha o que Isaías está falando aqui, ó. Por isso farei estremecer os céus, os poderes dos céus serão abalados, sendo abalados, né? A terra tremerá. Agora eu pergunto, isso aqui foi literalmente? O sol se escureceu ao nascer, a lua não deu a sua claridade. Isso aqui aconteceu literalmente? Não, meu amado, isso aqui que Isaías está usando é o quê? É uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, ela aponta para um caos, um cataclisma. E esse cataclisma, esse caos iria se instalar onde? Aqui, na Babilônia. Você entende? E aí, continuando a leitura, veja lá, quem foi os instrumentos que Deus usou para trazer o caos sobre a Babilônia? Olha aqui, versículo 17. Ó. Eis que suscitarei contra eles os medos. Estão vendo aí? Viram aí? A mesma figura de linguagem que Isaías usou, Jesus também fez uso dela, aqui em Mateus 24. Lá foi a Babilônia. Isaías, quando falou aquilo de que o céu iria se escurecer, o caos iria se instalar na Babilônia. E aqui agora, trazendo essa mesma visão, tendo em mente essa mesma visão de Isaías, e Jesus como sendo judeu, ele está fazendo uso. Isso aqui era uma linguagem peculiar dos judeus. Então Jesus está fazendo uso daquilo que os profetas usavam no Velho Testamento. Uma linguagem conotativa. Por que os profetas usavam desse recurso? Pensa que naquela época não eram todas as pessoas que tinham acesso à escrita, gente. Então, muitas das vezes, os profetas eles se utilizavam de alegorias, eles se utilizavam de linguagens e figura para que o povo pudesse compreender. Tem uma compreensão. Então, quando o profeta Isaías falou aquilo acerca do sol,
e das estrelas, que não dariam sua luz, o povo, quem leu, o povo aqui de Israel, aqui leu isso, ou que ouviu, eles compreenderam. Eles compreenderam o quê? Que o caos se instalaria. O mesmo ocorre aqui. Então, quando Jesus está fazendo uso dessa linguagem de figura, quando ele faz uso disso, ele está querendo dizer o quê? Que o caos iria se instalar em Jerusalém. Jerusalém seria aquela que sofreria a ira de Deus. No caso de Isaías, foram o quê? Os medos e os persas, né? Que destruíram a Babilônia. Aqui, seria quem? O Império Romano. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, já está dando 25 minutos, eu vou parar por aqui. E se vocês gostaram, eu peço a vocês que dêem o like, curta, deixe o seu comentário. Se você compactua da mesma opinião, deixe o seu comentário. Se você não compactua, deixe a sua crítica. A sua crítica é bem-vinda, né? Nós moramos numa democracia, então a pluralidade de ideias, né, é bem-vinda. Isso é necessário numa democracia. Então, assim sendo, eu me despeço de todos vocês. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a vida de cada um, rica e abundantemente. Abundantemente.